Sejam bem-vindos, eu queria dar um recado de 15 segundos. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o universo dos podcasts, ou então tem interesse em ter acesso exclusivo aos equipamentos do nosso estúdio e saber qual microfone, mesa de som, fone que a gente usa aqui, entre em www.sistemasolare.com.br. Espero vocês lá para a gente conversar melhor, ok? Enquanto isso, vamos ao nosso programa. Alô, alô, alô. Alô, 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 alô. Uhum. Aí você vai ajeitando esse braço aí do jeito que você quiser, mano, tá? Se quiser, fica à vontade. Se quiser ir pra trás, puxar pra trás, pra frente. Mas aqui não precisa falar tão perto, não? Mano? Não. Tá captando o tempo todo aí. Mais alto ou mais baixo? Mais baixo, você vai ver. Tá vindo de baixo a cápsula, assim, ó. Isso. Sacou? Pode fazer com força, pode fazer com força. Aí, com confiança. Parece que vai quebrar a parada, né? Mal chegou. Fábio Braza, porra, mano. É nóis, meu mano. Eu tô muito feliz que você tá aqui. Da hora, obrigado. Eu adoro o seu trabalho, mano. Está para além só do seu trampo, assim, saca? Tá na energia também, na luz que você transmite, mano, na força das suas palavras, nos seus conceitos, enfim, sem rasgação de seda. Obrigado, mas assim, mano, tô muito feliz mesmo com a sua presença aqui, porque você é um pensador dos tempos atuais, assim, e aqui no podcast tem um pouco essa onda, né, velho? A galera consegue falar mais, eu gosto disso, adoro falar, sou falante. Você fala o dia inteiro como treino, assim? Como é que é a parada? Não, assim, você fica balbuciando em casa, assim? Mano, às vezes na rua, assim, eu fico pensando em rima ou passando, falando e... Agora que eu tô morando sozinho, eu falo mais. Eu descobri que falar sozinho é uma maneira de sobrevivência pra não passar de não solidão, ficar sozinho, né? É uma maneira de não ficar sozinho. Seu alter ego, ele vai criando força, vai criando vida. Força. Cuidado, tá ligado? Cuidado. Bom, o Braza me trouxe aqui 2 presentes sensacionais. Um é o Anel de Gizes. É isso. Né? Um livro infanto-juvenil de um som meu, que aborda um tema filosófico. Então, pra criançada... Esse aqui é o seu segundo livro, porque o seu primeiro, que era o... Pensamento Inverso. E que tinha uma lógica totalmente inversa. Que vai e volta. Ou seja, você lia de frente, de trás, você lia normalmente e depois você podia ler o mesmo livro de trás pra frente. Olha lá, já tá rimando, você percebeu? Você podia ler normalmente e depois ler de trás pra frente. Quando você fala, você fica pensando em tudo que podia dar uma rima? Às vezes você fica falando, rimando? Às vezes né? sim, mas às vezes eu tô falando sem perceber que eu tô rimando. Já tá rimando. Isso Agora, acontece. tem uma lógica, você falou que tem uma técnica pra escrever. Mas isso é maravilhoso. Só vocês entenderam aí, né? Você lê o livro normalmente, ele tem um significado, você lê de trás pra frente com as mesmas palavras, ele tem um outro significado. Mas você disse em alguma entrevista que tinha uma técnica pra você escrever assim. É mesmo? Tem um nome essa técnica? Então, eu vi 2 textos antes fazendo isso, mas não eram rimados. Eram 2 textos só que ia e voltava. Caramba. E aí eu parei nesse texto, olhei e falei, entendi, flagrei a técnica. Então, por exemplo, um trecho, se você pegar aí, um trecho é solitários e sóis, e não solidários entre nós. Volta. Solidários entre nós, e não solitários e sóis. Então, essa frase assim, já indo e voltando. É uma frase. Mas já explica o conceito do livro com essa frase. Aí depois você pega e transforma a história inteira Em quanto tempo você escreveu nessa frase? Uma vez que você pega a técnica, fica mais rápido. Esse eu não demorei tanto. Eu demorei mais, tem um lá que é palíndromo. E o do abecedário, que são desafios de rima, né? Esse daí. Desafios de rima. Aí tem o palíndromo, o abecedário, esse aí do pensamento inverso e um outro de velocidade. O palíndromo e o abecedário foram mais longos, né? Tá. Porque... Mas como assim o abecedário, você diz? Porque eu comecei a rimar com A e terminei voltei pro A, Z, só que era tanta coisa, inclusive eu comecei a fazer rima só com A. E aí eu fiz 2 páginas só com A. Aí eu falei, isso não vai terminar nunca. No fim eu coloquei 2 rimas com A e pulei pro B e assim fui indo. Senão não ia acabar nunca. E aí, qual que é tá tudo interligado, né, Braza? A rima, a poesia, a música, o samba, o rap. É isso. Eu acho que eu tive a influência do meu avô poeta, né, que já me aproximou da poesia e do samba, que ele amava samba. E aí depois, um pouco mais velho,
eu conheci o rap e comecei a me jogar pro rap. O que era esse mais velho? Quantos anos, assim? Não era tão mais... Tipo assim, o rap eu conheci com 11 anos e me apaixonei. Mas assim, foi só na minha adolescência que eu abracei o rap, assim, tipo, 14, 15. E esse abraçar quer dizer o quê? Já começar a colar lá nas rimas? Não, começar nas a colar batalhas, nos desculpa. shows. Não, começar a colar nos shows e a fazer rima de improviso. Só que eu queria ser jogador nessa época ainda. Dos 14 aos 17 eu joguei na base do Palmeiras. Olha, mano. Só que eu já fazia rima de improviso. Então eu até me entrosei quando eu entrei lá, 14 anos no Palmeiras. Descobriram que eu rimava, eu me entrosei com o fundo do busão. Mano, olha esse mano rimando. Sensacional. Ganhou a vaga no time, né? Já animava a galera. Mas já. é palmeirense ou... Não, sou São Paulino, Paulino, né? Mas beleza, profissional. Profissionalismo. Lógico, profissionalismo. E aí, por isso que você tem essa relação próxima com o futebol, né, mano? Então, eu sempre quis ser jogador, amo futebol. A gente tava falando até do livro do Eduardo Galeano, Futebol a Sol e Sombra, que é genial, que é poesia com futebol. Pois é. E assim... Que algo não é muito comum, né? Não é. Poesia no futebol. Não é. E assim, sempre que eu faço também os meus poemas homenageando um jogador de futebol, eu tento não cair no clichê de só rasgar seda da pessoa, mas tentar pegar um valor que aquela pessoa representa e que representa para o povo brasileiro, para além dela. Por que ela virou um arquétipo e um herói do povo? No caso do Ronaldo Fenômeno, a superação. No caso do Ronaldinho, o improviso, o sorriso. Isso representa o povo brasileiro, a criatividade, isso é poesia, de né, ser mano? feliz. Isso é poesia. Tentar trazer isso a Marta, da luta, né, da mulher. Quem diria que no país de Pelé, o maior artilheiro da história da seleção brasileira seria uma mulher? Pois é, se você acha que o mundo é dos machos, é porque ainda não conhece a menina de 2 riachos, do interior de Alagoas, que destronaria os maiores reis e tomaria suas coroas. Marta Vieira da Silva, filha de Dona Teresa, desde cedo teve que aprender a driblar a pobreza. E o que é ter que enfrentar uma defesa para quem já viu faltar comida na mesa? Quando criança atraiu olhares, mas não foi pelo seu potencial. Foi porque achavam que menina jogando bola não era normal. Futebol não é coisa de menina, imagina que chacota. Vocês estão com medo dessa menina com um drible fazer vocês de idiota? E eis que o treinador nota a garota com a pelota e já sabia que ela conquistaria o mundo com aquela canhota. Mas não seria fácil, né, Marta? Ainda mais no país que não investe em futebol feminino. E com 14 anos de idade, ela sai da sua cidade para tentar sorte com o manto vascaíno. Assustada e com medo, ela entrou naquele ônibus, enfrentando talvez sua mais difícil partida. E quando muitos disseram, não parta, ela pensou, vai Marta, atrás do sonho da sua vida. Vai lá, calar a boca daquele que discrimina, daquele que diz que mina e futebol são antônimos. Vai Marta, sobe nesse ônibus e segue a sua sina. Chegando no Vasco da Gama, ela enfim ganha a oportunidade de fazer o que mais ama. Mas quando o presidente vascaíno decide acabar com o futebol feminino, a vida de Marta sofre um grande drama. E entre altos e baixos, a nordestina de 2 riachos é convocada para a Copa do Mundo. E feito uma menina fazendo peripécia, sua atuação chama atenção e ela recebe ligação para jogar na Suécia. Suécia, nem sei onde isso fica no mapa, mas é lá que a craque inicia sua nova etapa. Uma Copa UEFA, 7 ligas nacionais, uma Copa da Suécia com gol nos minutos finais. E com atuações fenomenais, a seleção brasileira feminina ganha catais e Marta bate recordes mundiais. São mais de 100 gols só pela seleção brasileira, a maior artilheira. E aquele golaço na semi da Copa que você driblou a zaga americana inteira com direito ao drible da vaca de chaleira. E tem zagueira que quase infarta ao ver a Marta disparar feito uma flecha, abrindo brecha pela cancha com a camisa 10, como se tivesse uma bússola nos pés que lhe guiasse em direção ao gol. Driblando outro revés e respondendo com os pés o que o mundo lhe negou. Como se a sua saga fosse a saga de toda mulher, e cada jogada suplicasse em uma só voz. Quantas barreiras mais precisaremos driblar para repararem em nós? Vários jogadores receberam o prêmio de melhor do mundo uma vez. Ronaldinho 2, Ronaldo 3, Cristiano e Messi 5, mas só Marta 6. E apesar de tudo que ela fez, ela jamais esquece de Alagoas e 2 riachos. E sempre volta por lá, para torcer pelo seu CSA. Ou visitar sua mãe que hoje tem sua própria CASA.
É, Marta, mesmo depois de tanta grandeza, ela afirma que sua maior proeza foi poder dar de presente uma casa para a Mãe Teresa. Nesse Brasil onde o preconceito nos divide e a desigualdade nos aparta, precisamos aprender com a Marta. Precisamos aprender a amar, tá? Quantos talentos nosso Brasil descarta? Quantos deles poderiam vingar uma colheita farta? Se com o pouco que a gente tem, a gente já faz o que faz, se houvesse oportunidade, o Brasil seria muito mais. E eu não estou falando de futebol, estou falando dos milhares de heróis anônimos que nunca puderam entrar naquele ônibus em direção ao sonho de sua vida. Marta é mais uma flor que brotou daquele chão de terra batida, que veio para nos inspirar e mostrar que não existe bola perdida, ainda que digam que você não é capaz. Vai, Marta, entra naquele ônibus e não olha para trás. E se alguém ainda duvida da força da mulher brasileira, depois de conhecer Marta Vieira, não vai duvidar nunca mais. Caramba, velho. Tá vendo como eu tô, né? Meu, muito bom. Que isso, obrigado. Você é fera demais. Obrigado você. Putz, grila. Como é que você consegue guardar tudo isso na mente aí? Pelo amor de Deus, gente. Muito emocionante. Obrigado pela emoção que você me transmitiu aqui com essas palavras, pela homenagem. E que Deus te abençoe sempre. Isso, Deus abençoe você. Você é uma inspiração de um Brasil que pode dar certo se a gente investisse nos nossos talentos. De um Brasil que pode muito mais. É isso aí. Obrigado, Marta. Enfim, cada um ali eu tava tentando trazer E dá nervoso, mano, lá, quando você chega na frente dos caras ali? O do Ronaldinho Gaúcho foi tenso, mano. Você é louco, E o Ronaldinho Gaúcho, ele é um cara que ele não é tão expressivo quanto o Ronaldo Fenômeno. Então você vai fazendo a parada, ele tá gostando, mas ele não é aquela demonstração. Ele é mais contido, assim. Exatamente. Ele é, o então, Gaúcho no começo, era de manhã ainda, no começo acho que demorou pra ele pegar, não sei se tava de ressaca ou não tinha dormido bem, ele tava meio assim, de repente no meio ele começou a absorver. Mas as primeiras frases são fundamentais pra você pegar o cara ali, né? O cara. Aí eu vi que peguei ele ali né, lá no começo, aí ele foi, porque ele curte música, ele curte arte. Não, e é maravilhoso você ver o cara, às vezes você chega lá e o cara tá mais fechado, assim, e ele vai se abrindo durante a poesia. Exatamente. Isso é muito bonito de ver. Ele se emocionou até, assim, o olho lacrimejou. Você falou até de ficar nervoso, com o Ronaldo Fenômeno eu travei. Só que tem o corte, né? Cortou e eu voltei. Mas assim. Viva o corte, né, mano? O Ronaldo e ele. Você já viu ele ao vivo também. Você ia nos eventos com a Nike. O Ronaldo é grande, né? Ele é imponente. Totalmente. Imponente. E você fica pensando, e se eu fosse um zagueiro? Quando eu tô do lado do Ronaldo, eu fico pensando, se eu fosse um zagueiro, mano, eu ia estar aqui olhando pro cara, tá ligado? É louco. E ele é sorridente. Ele... Aí eu fazendo o poema pra ele, aí no meio eu travei ele falou, na batalha não pode travar não, hein? E deu risada. Aí eu falei, não, peraí, tem mais. Aí eu peguei e voltei. Isso no dia que estavam os dois? No dia que você fez pros dois? Então, eu fiz, tipo, lá na Florida Cup, eu fiz um dia pro Ronaldinho Gaúcho, aí falaram, amanhã o Ronaldo vai estar aí. Então, a do Ronaldo eu escrevi muito em cima. Da noite pro dia você teve que fazer essa? Foi tipo, no dia que eu sabia que ia ver ele, eu escrevi. Então, além de estar nervoso, eu tava fresco ali, né? Mano, e como é que você decora? Então, isso aí, acho que a mente já é treinada, porque rima eu decoro rápido. Agora, números, eu não sei meu RG. Eu paro nos lugares de... Pra matemática ser uma negação. Não, eu tipo apaguei a área de números da minha cabeça pra caber mais HD pra rima. Eu acho que foi isso. A definição perfeita, mano. Foi isso. Mas então, vamos assim, eu quero também introduzir um pouco pra galera que ouve a gente, porque tem todo o rolê da batalha. E aí a gente fala batalha aqui como se pertencesse já ao universo de todos. E eu acho legal explicar, assim, né? Batalha, pra mim, é o UFC das palavras, exatamente, assim, né, cara? Exatamente. Um de frente pro outro ali, você tem 3 rounds, correto? Isso, né? Se empatar os 2 primeiros, né? E aí é uma batalha de ida e volta nas palavras, nas rimas. Isso. E você é um frequentador old school das batalhas, né? Você vem das batalhas, podemos dizer assim, Brazar? 2009, faz 10 anos da minha primeira batalha. Já mais de 10 anos, Santa Cruz. Aí, assim, até você perguntou por que eu não tinha começado nas batalhas. Na época que eu comecei a fazer rima de improviso, 14, 16... Eu nunca tinha assistido uma batalha, não sabia que existia, assim. Eu só gostava de jogar bola, fazia o rap brincando, ia nos shows de rap. Mas a batalha era algo muito desconhecido, não é igual hoje.
Então, foi um amigo meu que falou, em 2009, falou, você não faz rima de improviso? Vou te levar num lugar aí que é batalha de improviso. Você não sabia. Pra assistir um parceiro meu que vai batalhar. Aí eu fui lá pra assistir no Santa Cruz, aí tinha um cara com a prancheta. E aí, quem que vai batalhar aí, meu amigo? Vai lá, mano, põe seu nome. Aí eu falei, minha primeira vez aqui, eu não. Aí Primeira vez, mano? Primeira vez que você já colado no pico? Primeira vez. Coragem, hein, mano? E eu fui pra assistir, então fui pego de surpresa na hora que eu vi que qualquer um dava pra participar. E aí eu pus meu nome, porque o meu parceiro, aí, tá com medinho? Aí eu pus meu nome lá e falei, não tenho nada a perder. Acho que essa sensação de não tenho nada a perder até é melhor, porque depois que você é o vencedor, você vai mais nervoso pra batalha. E aí eu fui campeão na primeira vez. A primeira, mano. Aí eu falei, mano, eu sou bom nisso aí. E aquela empolgação de estar na batalha. Isso é maravilhoso. Tipo, brilhou meus olhos, o coração acelerou. O futebol já naquela época já tava indo por água abaixo. Falei, é isso que eu quero. Já tava ficando velho, entre aspas, pro futebol, né? Já tava velho pro futebol. Então você fazia batalha antes de descobrir que a batalha existia. Então, eu via Caju e Castanha, né, no pandeiro. Eu até tocava pandeiro, fazia um samba. Tem improviso no Partido Alto. E até no rap, assim, eu brincava com um amigo, mas nada sério. Tipo, batalhava contra o roupeiro lá do Palmeiras. Aí tinha um outro parceiro que fazia rima também, mas eu bati em todo mundo, porque os caras não eram muito bons, então a referência de batalha era isso. Até colar na roda mesmo e ver que tinha vários outros caras tão bons quanto eu. E aí abriu um... Bom, aí acho que você... Acho que é o teu grande clique da vida, então, é isso? Foi, eu até falo na música do O Chamado, né? Que Batalha do Santa Cruz 2009. Fala Foi aí. o meu chamado, né? Que eu vou falando... O primeiro verso eu pergunto qual é o chamado das pessoas, né? Tipo, qual é o motivo que te mantém de pé? O seu porquê, sua verdade, sua fé. Chame do que quiser, a palavra é só um símbolo. O que é que te traz o vínculo com quem você realmente é? Já parou pra pensar o que você sente, mas não pode explicar? Que faz seu coração vibrar? E eu não falo de felicidade, vai além. Porque esse fulgor que te arrebata é o que te mata também. É um tormento que se apodera de ti, te tira de si, que te faz sonhar, mas te deixa sem dormir. Que transforma o animal em divino, o ser racional em poeta do próprio destino. Então eu vou falando isso e no segundo verso é o meu chamado. E aí, Calçada do Santa Cruz 2009, me perguntaram, você faz rap? Eu disse sim, então vai lá e prove. Não tem ensaio, é batalha de freestyle. Eu me senti tipo Eminem naquele filme do 8 de Maio. Foi ali que a magia aconteceu. Foi naquela hora que eu descobri quem era eu. O espírito transcendeu e quando o Minotauro apareceu, ao invés de me esconder, eu me transformei em Teseu. Que a história do Minotauro é até sobre enfrentar o seu medo, o autoconhecimento. Então, é nesse momento onde você se liberta desse medo, é do outro lado da cortina do medo, que de repente você descobre aquilo que vale esse a pena. Chamado, né? Esse chamado. Que tá aqui, né? Colírio da Cólera, Tá essa música, chamado, né? tá aí. E aí então você descobre toda essa cena, né, cara? E aí a partir daí você começa a frequentar direto as Começa a batalhas? frequentar a cena, inclusive aí fiquei invicto as três batalhas seguidas, lá 3 semanas seguidas, campeão, achava que eu era o invencível. Aí na quarta eu perdi, aí eu fiquei mal, porque perder uma batalha é muito, mexe com o ego, né? É tipo, tá o cara lá te zoando e aí você perde, e todo mundo gritando em volta. Cara, isso pra mim, eu queria muito falar disso com você, cara, porque assim, quando você falou ali de estar ali, né, rimando e tal, realmente eu acho que, bom, hoje em dia as batalhas viraram um fenômeno no YouTube, acho que o YouTube popularizou tudo isso muito, a qualidade das coisas também, então hoje em dia as câmeras estão melhores, o vídeo tá melhor, certeza. tá mais da hora, parece um filme, Verdade. realmente, assim, você olha lá, a Batalha da Aldeia, E os tem vídeos... batalha, assim, a época que eu batalhava tinha 3 batalhas em São Paulo, a de Santa Cruz, a Rinha e a Diadema. Diadema era uma vez por mês, o Santa Cruz... Toda semana, Santa Cruz? Sábado. Todo sábado. Então, se batalhavam sábados, tinha que esperar a semana inteira pra batalhar de novo. Hoje, de segunda a segunda... Você tem batalhas? Você tem batalhas por São Paulo, aonde você quiser ir, batalhar a semana inteira, batalhar 3 vezes num dia, sai de uma batalha, vai pra outra. Sensacional. Então a molecada tá muito mais na fissura. E aí a palavra que você falou, a molecada, né, mano? Assim, É. tem uma coisa assim, eu assistindo, vejo que... Bom, tem todo um movimento lá. Você assiste aqueles vídeos, você vê o movimento. É a bebida diferente, a roupa nova, é o cabelo, é o não sei o que. Tem todo um movimento riquíssimo lá dentro das batalhas, assim. Só que o cara que está lá, ou a mina que está lá também...
cara, é muita atitude, assim, É é muita muito atitude. sensacional, mano. É muito foda mesmo. Não, cara. todo mundo que batalha, assim, eu tenho muita admiração por quem batalha. Essa molecada aí, esses são meus heróis. Eu vi até o Criolo falando isso. Porque ali a maior situação de vulnerabilidade que você se expõe é numa batalha. Então até antes do show, galera, você não tá nervoso? Ou até pra fazer um improviso. Tô no programa do Serginho Gross, vou fazer uma rima de improviso. Lá tem Cláudia Raia, Anitta e o cara... E eles vão te falar um tema que você nem sabe qual tema eu é. vou ter que rimar com o tema. Você não tá nervoso? Ah, fica um frio na barriga, mas nervoso de verdade é uma batalha. A boca seca, a perna... Ali, assim, na batalha foram os momentos de mais nervosismo. Hoje em dia, acho que a batalha me preparou pra esses momentos eu estar mais calmo. Perfeito. Né? E eu juro que quando eu vejo... O que mais me admira ali a gente vive um momento, mano, onde falar o contrário do que você pensa na frente do outro já perde a razão, né? Muitas vezes perde a razão, muitas vezes não consegue nem dialogar e tal. E ali, cara, tem uma maturidade muito grande. Tem. Porque às vezes o cara tá sendo atacado, humilhado, ele consegue segurar a onda, consegue olhar na frente, dar a volta, no final se cumprimentam. Exatamente. Tudo bem, fica um climão, vez ou outro, imagino. Dependendo do que a pessoa fala. Mas normalmente é que nem o UFC, os caras se esmurram e saem cumprimentando. Mas isso é lindo de ver, cara, em um Brasil hoje em dia de tanta polarização. Você entende o que eu quero dizer? Sim, sim. E outra coisa que eu acho bonito na batalha, assim, são pessoas, moleques, meninas que muitas vezes marginalizadas pela sociedade, numa situação onde podiam estar com a autoestima baixa, podiam estar ali, sei lá, naquela praça usando droga, fazendo qualquer zoeira. E o rap ocupa aqueles espaços públicos e empodera essa molecada. Então, a revolta daquela molecada se transforma em rima e não em algum vandalismo. Ao invés de estar usando droga, tá aprendendo algo. Tá criando caminhos também, né? Tá criando Porque algo. você pode... E aquela menina, o próprio rap na sua ideologia ensina aquela menina que o cabelo black dela é lindo, que ela é empoderada. Então, pessoas que às vezes, assim, estão assim, ó, no cantinho delas, pega o mic, cresce, se agiganta, mostra, assim, o verdadeiro potencial. E cada vez mais crianças, eu vejo um moleque de 12, 11, E 13. trazendo umas referências. Umas referências que fala, caraca, eu não rimava assim com 13 anos, você é louco. Rimava batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Os caras trazem, mangá, muito anime, né? Muita... Não, até referências... Assim, Pedro... E às vezes você entra num tema e aí a batalha vai ir de volta entrando só nesse... naquele tema. Isso, e às vezes entra em tema tipo Pablo Picasso e outro começa a responder sobre Portinari. Assim, mano, olha essa molecada, velho. E aí você acha que eles se cobram de ficar estudando? Você também é um cara que tá com ali certeza. lendo... Com Você certeza. cola em batalhas hoje em dia? Como é que é? Hoje em dia eu não batalho mais, sim. Ainda no passado eu batalhei 2 vezes, foi em 2 batalhas, mas eu acho que a batalha é um lance meio divisão de base. Você Total. Então, enxergo isso também. E como essa molecada batalha de segunda a segunda, eu não tenho mais tempo de ficar treinando e nem colando. Então, eu hoje colar numa batalha, eu não tenho nada a ganhar e tudo a perder. Eu gosto de colar pra assistir e tudo, mas... E a galera, quando você cola? Curte? Curte. Querem que eu batalhe, né? Às vezes eu não colo e falo, se eu for lá, os caras vão botar meu nome. A vez que eu batalhei no Santa Cruz foi assim. Eu fui lá pra assistir. Mano, quanto tempo que eu não vou no Santa Cruz? Aí cheguei lá, o Brasa tá aí, põe o nome dele. Eu falei, não, eu vim pra assistir só. Aí eu tô lá, primeira batalha da noite, Brasa contra... Caramba, eu nem pus meu nome. E a galera quer fazer uns matches também, né? Uns desafios, né? Então. Porque gosta de fulano, gosta de ciclano e quer ver os dois duelando juntos, né? A galera... E tal. Tem alguns nomes aí que você curte dessa nova cena, assim? Quem que você... Tem muito nome bom, é muita gente boa. O Kant, o pessoal da aldeia, né? Kant. O Black da Dudu, Bahia. que é do Espírito Santo, né? Sim. O Black da Bahia. O César, que ganhou o Nacional 2017, é impecável. Os freestyle dele, ele mal gagueja, né? Ele é muito seguro, assim, de cada coisa que ele vai falar, e muita ideologia. E aí, o que é a punchline? Punchline é, como diz, a rima de efeito, né? Então, aquela rima que você... Uou, Que a galera vai abaixo. Então, normalmente é um trocadilho, algo assim, né? Que prepara aquele soco, né? Eu sou um MC de punchline. Eu foco bastante em punchlines. Mas, na hora mesmo que você cria ali? Não é tudo. Não, até na minha escrita. A minha escrita é muito de punchline, porque eu penso
eu penso em cada frase. Ela tem que ter efeito, não posso desperdiçar cada linha. Mas assim, tem MCs que são mais livres e pensam no flow. Então ali brincando mais com a levada, né? Tipo antigamente era levada a minha camisa aí. Levada. Letra batida, levada e conteúdo. Levada era o flow. Antigamente falavam levada. E hoje falam flow. Pode crer. A época de Sampa Crio era levada. Era levada. Então tem gente, MC, que pensa mais na levada, na melodia. O meu estilo de escrita é mais punchline. Entendo perfeitamente o que você quer dizer. Talvez o trap seja uma coisa mais na melodia, explorando mais melodias e flows. Perfeito. Mais poucas linhas de efeito. Isso. Pouco desenvolvimento no raciocínio como num sentido completo, né? Nem sempre é um raciocínio que vai ter começo, meio e fim. Muitas vezes é mais Nem sempre vai ter sentido o que o cara vai falar. Pra mim, se eu escrever e não fizer sentido... Não vai rolar pra você, né? Não posso cantar isso. Porque você vem do samba, mas acho que é porque você tem uma base de poesia. Eu me cobro, exatamente. Aí eu tenho essa cobrança. Pô, meu avô era poeta, ele vai ser Ronaldo Azeredo. Vai se remexer no túmulo se eu soltar isso aqui ao Léo. Não posso. Eu tenho até um som que eu fiz em homenagem ao meu avô, não lancei. Mas eu falo, pra muita gente referência falta, minha referência alta tá na linguagem poética, na linhagem genética, é hereditário. Cada verso que eu caneto traz o peso de ser seu neto, desde o berçário. Puta, sensacional. Então, e aí a punchline, é quase um conceito também, né, mano? A coisa da... Às vezes a sua atitude é uma atitude punchline, né? A punchline, tipo... Uma entrevista para um emprego pode ser uma entrevista punchline, sabe o que eu quero dizer? Exatamente, aquela frase marcante que todo mundo... Isso, não vou embora daqui sem mijar no poste, né? Tipo, frases assim, deixa eu ver, eu tenho bastante música. Numa que eu lancei recentemente, eu falo: rap bem na foto pra você é uma selfie. Se preocupa tanto com hype que nem escuta quando o gueto grita help. Uou, a punchline ali. Como é que chama essa música mesmo? Essa é Centauros. Centauros, Gabriel Pensador, mano, qual que é a sua... Eu vi o encontro de vocês, no YouTube é maravilhoso. Da hora. Quanto que você bebeu na fonte aí de Gabriel Bastante. O Gabriel, assim, até falo que se o Racionais foi quem me fez apaixonar pelo rap, conhecer o que era o rap, o Gabriel foi o que me fez ver que eu podia fazer rap. Porque até então eu fazia rap brincando e não me enxergava fazendo aquilo. O Gabriel, né, com aquela mensagem, contando uma história, ele era muito bom na storytelling. O Gabriel tinha um jeito storytelling de passar mensagem. E a escolha dos temas era muito boa também, né? Ele pegava temas muito... Me comparavam muito com ele no começo. Gabriel Pensador, nova geração, porque o jeito que eu escrevo e passo o tema também, acho que é meio parecido. Mas a dicção também vai muito na mesma, né? A dicção... porque assim, eu e o Gabriel viemos de realidades distintas, não viemos da quebrada. Então, se a gente for cantar dentro do rap querendo forçar algo que a gente não é, aí com os mano no peão, aí vai ficar estranho. Perfeito. Então você tem essa responsabilidade, digamos assim, porque tipo assim, você na batalha, sua vulnerabilidade era exatamente essa, né? A galera ia aí, não ia? Ia, bastante. Tipo assim, né? E você, na resposta, sempre coloca, mano, isso aqui é rap, não tem lugar, né? Inclusive, é muito corajoso você não ser do ambiente do rap e colar. O cara não é diminuir, pelo contrário, é enaltecer, mano. Porque você não é daquele ambiente, você tá chegando lá, naquele lugar dos manos, digamos assim. Da onde, tô chegando, eu até falo, o rap, o samba, eu sou um mero visitante nessa casa. Certo? Mas assim, saber chegar com respeito, mostrar que você tá ali pela luta, que você conhece a cultura e acima de tudo mostrar que você tem talento, aí você ganha o respeito. Até na minha primeira batalha do Santa Cruz, todo mundo me zoou: Playboy, você tá no lugar errado. Eu fui campeão. Voltei lá semana seguinte, ninguém mais falou. Você derrubou ali ninguém a provocação dos caras, assim. Perfeito. Porque falou: melhor não falar isso que o cara fica mais bravo e parece e vai te detonar mais ainda, né? Qual que é o verdadeiro peso das palavras, assim, Brasa? Eu acho que, pra mim, as palavras têm muito peso. Engraçado que pro meu avô, que fazia poesia concreta,
A poesia concreta era uma poesia mais visual, uma poesia com poucas palavras, e às vezes tem poesias do meu avô sem palavras. Chegou num nível onde ele tão abstrato que não tinha palavra. E meu avô falava: eu abdiquei das palavras, pois eu não confio nelas. Uau! Pesado, né? Muito. Então, poesia... Você leu as poemas do seu avô, tipo, todos, assim? Como é que é? Quando eu era moleque, eu não entendia direito, porque é muito poesia concreta, é muito complexo. Hoje eu vejo a genialidade, né? O nível que ele chegou de conseguir condensar em uma palavra, duas ou nenhuma palavra. Tipo, tem um poema dele, Catapérolas. E aí é uma doença da vaidade. Então é uma mulher, a foto, uma mulher com pérolas no braço aqui, depois vai aumentando igual catapora, e pum, são 3 fotos, catapérola. Ele condensou o que eu poderia ter uma música inteira para explicar a vaidade, sei lá o que, pum. Acabou ali. Ele chegou a te ouvir rimar? Não. Eu tinha 16 anos. Eu tocava cavaquinho já. Quando ele morreu, eu tinha 16 anos. Eu já fazia umas músicas brincando, mostrava pra ele de samba. Ó, vô, compus um samba aqui. Fazia um improviso já. Mas eu não era algo que eu levava a sério. Então, claro, você ainda não via isso como um caminho, né? E hoje é o seu caminho, né, mano? Assim, acabou, né? Então, eu queria... Meu avô morreu achando que eu ia ser jogador de futebol, sei lá. E aí, até numa música que eu fiz pra ele, eu falo isso aí. Acabei não virando jogador, troquei as linhas do campo pelas do caderno. Segui os passos do meu avô paterno, Ronaldo. Gravei vários álbuns, fiz até um som com o Arnaldo, você tinha que ver. Lembra quando você dizia que no Brasil era impossível viver de poesia? Quem diria? Esse era seu sonho, né, vô? Que fita. Se eu disser que hoje eu vivo disso, você acredita? E essa valorização aí de família, isso é muito presente, né? Eu vi seu vídeo com o Inova Samba, que é mano, maravilhoso, assim. Seu intuito com a música é esse, mano? Você quer passar a mensagem, quer tocar os corações, assim? Eu acho que... Ainda mais, eu me apaixonei pelo rap por causa disso, pela mensagem, a força da mensagem. Desde criança eu sempre fui muito questionador. E... assim, o rap me aproximou dessa consciência, desse jeito de canalizar sua rebeldia de uma maneira positiva. Então, desde muito cedo eu já era ligado em querer mudar o mundo, idealista demais. E aí, até umas ideias meio... se precisa pegar em arma pra mudar o mundo, quando moleque. E aí eu vi o poder das palavras. E aqui você, às vezes, não mudar o mundo. Hoje eu vejo, não mudar o mundo, mas inspirar alguém a ser melhor. Se eu conseguir inspirar alguém a ser melhor, isso já vale a pena, assim. E por isso você produz tanto, porque você tem muito audiovisual no seu trabalho, né? Quantos clipes você tem? Ixi, nem sei contar, mas tem o da Poeira Cósmica? Epopeia da Poeira Cósmica, 30 minutos ali contínuo. Um documentário sobre a história do ser humano. Da hora que você viu isso. Sensacional, mano. Sensacional. Então, acho que tem... No meu rap eu meio que descobri que a minha maneira de ajudar na luta é transmitindo esse conhecimento que eu tive acesso, dessa fonte que eu bebi, do meu avô, da literatura, e devolver isso de alguma maneira. E eu vejo batalhas que eu vou, muito moleque novo, falando: eu aprendi a escrever rap ouvindo suas músicas. Cada música sua que eu escutava era um nome que eu ia estudar, um livro que eu queria ler. Então, abrindo as referências. E aí eu vejo o menino rimando e eu falo: mano, ele tá usando técnicas que aprendi na poesia concreta, só que ele aprendeu ouvindo eu. Então foi meio que... eu encurtei caminho. E ali, apesar de ouvindo o Brás, ele não para em mim. Ele falou: você me fez gostar de ler livros, de ler poesia. Hoje eu sou fã do Pessoa, mas foi porque eu ouvi você falando do Pessoa. Você é a passagem, né? A ponte de passagem, né? O cara passa por você e vai sentido... Exatamente. Então acho que se o meu avô foi uma referência para mim, intelectual, nesse sentido, às vezes falta referências no Brasil. Nossos ídolos, às vezes, são... Nós somos muito carentes de ídolos e referências. E a mídia idolatra muitas vezes a mediocridade e a ignorância, que estão ali todo dia na frente da tela tocando a rádio. Então,
E o que é ser um grande ídolo, né? Ou seja, toda a responsabilidade que isso traz, que é necessário as pessoas entenderem. A gente falou sobre a América Latina, tá te comentando que sou filho de argentino e tal, e se você vê uma entrevista de um argentino, de um jogador argentino ou uruguaio falando, você vê um Cavani falando, tem uma simplicidade, tem uma conexão com o mundo real, com o povo da sua terra, com o seu povo, com as crianças do seu país, com não sei o que, tem uma conexão muito diferente da que temos aqui. Isso. Peguei táxi na Argentina e eles debatiam política com uma profundidade. Eu falei, uma cultura, né, que às vezes falta. Por isso que a gente lembra tanto, acho que, de alguns ídolos que tinham isso, né? Um Ayrton Senna, mas um Cazuza, um Renato Russo, né? Um Chorão, né? Esses caras. Aliás, pra mim o próximo Chorão sai das batalhas. Não, com certeza. Acho que o Projota ele já tá num lugar meio chorão ali. Mas tem muita moleque. Mano, como que você desenha o seu pensamento? Como que é? Se tivesse um Matrix, se eu tivesse aqui aquela câmera que tem um Matrix, Fábio Braz está pensando e eu tô projetando aqui o pensamento dele. Como é que é? Você coloca na tua frente, você já tentou enxergar o seu pensamento já? Depende, no improviso você... Isso, Então, no improviso como é muito tá encaixado a parada? Porque é como se tivesse dois lados do cérebro. Tipo um tubarão que um lado dorme e o outro tá nadando. Porque se ele parar de nadar, ele morre. Então, se parar de rimar... Exatamente. Então, tem dois lados do cérebro. Tem um que tá falando agora e o outro que tá pensando o que eu vou falar. E é muito louco, porque às vezes você esquece a palavra. Pô, me deram 5 palavras, eu rimei 4. Pô, tem mais uma, qual que era a outra? E ao mesmo tempo que eu tô tentando lembrar outra, eu não posso parar de rimar. Então tem um lado mecânico aqui que tá rimando, que ainda tá falando. E o outro lado que... E talvez um terceiro que é o tema disso tudo, né, cara? Porque além de colocar a palavra, você também tá respondendo o cara, já jogando pra outro lugar, não sei o que. Tem toda uma temática dentro dessas palavras. E então até... Quando dão as palavras, às vezes, antes de começar a rimar, eu já sei a ordem qual que eu vou rimar primeiro, qual que eu vou... Se alguém me dá uma palavra difícil, esperando que eu não rime, eu não vou começar rimando por ela. Eu falei, eu vou deixar todo mundo achar que eu esqueci dela e pá, pegar ela no fim. Maravilhoso, então, mano. Tá bom, essa aí vai ser que é a sua punchline, né? Essa aí vai ser por último. Quando todo mundo achar que eu já esqueci, eu venho com ela. Ô, mano, e dentro desses seus pensamentos e visões... Você acredita em vida fora da Terra? Mano, eu tava vendo o documentário no Netflix, One Strange Rock. Você chegou a ver esse aí? Não, Vida Área 51 lá. Os astronautas contando sobre a experiência dele. Como é, né? A experiência de você ver a Terra de fora. E muda a cabeça dos caras pra sempre. E aí cada capítulo aborda um tema. Um cara que foi. Um cara que foi e uma visão, um tema assim. Algo que despertou nele. Um capítulo é sobre a vida na Terra, outro sobre a morte, sei lá. E aí? E, mano, obviamente existe vida fora. Não sei se é vida inteligente, igual a nossa, porque é realmente uma raridade impressionante. Mas a gente vive num lugar tão pequenininho do universo, quer dizer, a estrela que a gente consegue avistar, que tá lá longe... Se a gente tentasse chegar, às vezes, em algumas delas, a gente levaria milhões de anos. Então, nenhum ser humano é capaz de chegar, só que a gente consegue ver. Imagina o que a gente não consegue ver. Então, é tipo bilhões de galáxias por aí. Alguma deve ter. E aí, então, não tem... Qual o formato? Como é que seria o formato? Corpinho verde, cabeça triangular ao contrário, olhão? Aí é fruto da imaginação. Será que em algum outro... planeta, o Palmeiras ganhou o Mundial. O cara vai invadir aqui, vai dar soco nas pessoas. Fala aí, pode. Coisa feia aquilo, hein, cara? Feia, pelo amor de Deus. Louco. Pelo amor de Deus. Mas tem um filme, cara, que chama Another Earth, né? Outro planeta, outra Terra. Enfim, o filme vai girando, mas em dado momento, a tal vida fora da Terra é uma reprodução do que está acontecendo aqui e de nós mesmos. Então, em dado momento... Ai, que da hora. Essa vida que tá... Tem um Fábio Braza lá. Isso é um filme ou uma série? É um filme. Filme. Eu não vi esse filme, não. E quando... Porque aí você tá prestes a pessoa tá prestes a descobrir se vai ter ou não vai. Você tá, caralho, vai ter ou não vai. E quando se encontra com ele mesmo. Que irado.
Que essa, legal será que essa essa ideia. vida... Lembra o Interestelar? Também trabalhava isso das ondas do rádio, de se você viajar na velocidade da luz, você consegue voltar o tempo. Sim. Tem essa brisa Pô, do... eu tava compondo uma música sobre voltar o tempo. Voltar o tempo? Eu tenho uma que é De Volta pro Futuro, né? Que eu fiz, aí eu tô no futuro, né? Eram lá pelos anos 3000. E o mundo era mais ou menos aquilo que Nostradamus previu. O ser humano frio, num andar robótico, um olhar vazio. Um mundo caótico. E a gente assim, como se tivesse tudo ótimo. Cada vez mais próximo do fim e mais distante do próximo. Essa é a do De Volta pro Futuro. Que é um clipe, todo o clipe é demais, né? Todo eu até moderno. falo, vi o fim da Amazônia. Aí tinha gente, olha lá, já tava prevendo. Só que agora eu tava brisando em uma De Volta para o Passado. Que é louco De Volta pro Passado, né? É, porque De Volta ao Passado é tipo, se eu pudesse voltar ao passado, E aí? por exemplo, se eu pudesse voltar ao passado, eu voltaria mais ou menos em 1500 e rogaria aos ventos que desviassem as caravelas daquela invasão que chamamos de descobrimento. Daria aos índios válidos conselhos, se os portugueses vierem aqui, não se enganem com os espelhos. E caso a escravidão cruzasse os mares, despistaria os bandeirantes, para que eles nunca encontrassem palmares. Avisaria Mandela, aguenta firme, o apartheid vai acabar quando você sair da cela. Mostraria pro Galileu o vídeo do Homem na Lua e diria, isso tudo começou de uma ideia sua. Se eu pudesse voltar atrás, levaria o tratamento da AIDS, só para os meus heróis viverem mais. Marcharia ao lado de Luther King e Rosa Parks no Alabama. Avisaria Brumadinho e Mariana antes de descer a lama. Se eu tivesse a condição, imploraria pra Chapecoense não entrar naquele avião. Se eu pudesse mudar um instante, corrigir os erros de antes, o que será que viria adiante? O que será que viria? Então a música, agora eu tô voltando e tentando mudar o passado. Tanta coisa, né? O que você mudaria? E eu faço essa pergunta para as pessoas para E saber se eu se- esqueci alguma coisa. E se mudaria, né? Porque É, também tem e se sempre esse mudaria? dilema nas voltas, quando o cara volta no filme, né? Quando o cara volta... o De Efeito Volta pro borboleta. Futuro, e De Volta pro Futuro também é um clássico, né? Que se você agir em alguma coisa no passado, Muda tudo. você deixa... Lembra que tem aquele negócio que o cara começa a deixar de existir, né? Ele deixa de existir. Eu até falo, no segundo verso eu falo, mas se eu mudasse o passado, será que eu existiria? E se eu não existisse, que diferença faria? Será que acreditar que a humanidade evoluiu é utopia e que na verdade a maldade só se expandiu com a tecnologia? Talvez eu esteja pensando demais, talvez eu não seja capaz de mudar nem mesmo isso aqui. E se eu pudesse voltar ao passado, ou melhor, e se esse já é o passado e alguém só tá esperando eu agir? Se eu puder... No fim, esse já é o passado, a gente tá vivendo, né? O agora já passou? É, O agora já passou? E Passou? falamos, os filhos do futuro dizem, não nos desapontem, somos herdeiros dos erros de ontem. E assim, a gente olha o passado pensando nesses erros, pô, por que não fez isso? Por que não fez aquilo? E a gente vive esse E será que a gente aprende com esses erros do passado? Porque o futuro continua também cheio de mazelas. Eu né? acho que talvez a única... Um dos únicos, não vou dizer único, mas um dos únicos motivos da gente ter que sempre lembrar o passado é para não repetir os mesmos erros. Então, Exato. ainda que a gente não os aprenda, é bom lembrar sempre. Aham, sempre é bom lembrar o passado e valorizar, cara. Eu penso muito parecido com você. Não vejo pessoas mais velhas como pessoas, entre aspas, inúteis. Ultrapassadas. Não vejo, mano. Até porque sei que seremos nós também. Exatamente. E realmente o envelhecimento pra mim é algo muito... Eu tava falando isso hoje com um amigo. Jura? E da música do Nelson Cavaquinho, Rugas. E ele fala, essa música é um anti-botox. Se eu for pensar muito na vida, morro cedo, amor. Meu peito é forte, nele tenho acumulado tanta dor. As rugas fizeram residência no meu rosto. Choro que é pra... Não choro pra ninguém, me ver sofrer de desgosto. Mas assim, é o aprender a envelhecer. Porque se a gente ficar pensando muito, a gente enlouquece mesmo, né? Que nem ele fala no começo da música. Porque você perde quase tudo, né? Você vai perdendo. Aprender a morrer é parte da vida, né? Que perguntavam pra... Eu tava vendo uma entrevista, perguntaram pra Fernanda Montenegro se ela tinha medo de morrer. E ela dizia que ela tinha pena de morrer. Tá, não era medo, mas era pena. Tinha medo de envelhecer mais. Não, a pena de morrer, a pena de se ir, de ir-se. Que é uma pena, né? Não é um medo. A vida não... é tão boa, uma pena.
Eu tenho mais medo de envelhecer, isso é um problema que eu tenho. Porque o envelhecer, assim, você vê a pessoa esquecendo coisa, aí às vezes precisa de ajuda pra andar, pra fazer coisas básicas. Aí E olha pra você como um rimador, olha onde pega pra você a coisa da velhice, no pessoa esquecendo. esquecimento. Aí eu penso, quem seria eu se eu perdesse essa memória, essa identidade, né? Quem seria eu? Um baú vazio, talvez. Então é difícil. Ou cheio de de outras coisas, De outras que coisas. pode ser um perigo. Que coisas são essas? É muito louco. Caralho, isso é destino, né? No fim das contas, a gente tá falando que é o que foi entrando na nossa caixa. Porque a nossa caixa nós nascemos uma caixa vazia, né? Tudo pode entrar. Você pode ser tudo, né? Sabe? Aquele neném que depois vira um Exatamente. assassino, aquele neném que depois vira o cara que mudou o mundo. É um pouco da ideia do existencialismo, né? Que o ser humano primeiro ele existe, depois ele se define, diferente do gato, que primeiro ele se define e aí ele existe. Então a essência do gato vem primeiro da existência. Perfeito. Mas no ser humano, aí acho que o Nelson Rodrigues falou, o ser humano é o único animal capaz de se falsificar. Porque ele se desumaniza, ele vira e desvira o que ele quiser. Então o ser humano falsifica a sua humanidade, é o seu lado animal, né? É o único animal que... Isso. Que ele se transforma, né? Ninguém nasceu pra fazer uma atrocidade. E o cara, né? A pessoa se transforma. Não tem como falsificar o rugido de um leão, né? Mas o do humano tem. Total, mano. Às vezes ele tá rugindo, mas por dentro ele tá. Né? O cara mais brilhante da sala, às vezes, é o mais fraco. Exatamente. Brasal, o que tocou seu coração em 2019? Esse programa aqui tá indo ao ar aí no último mês, aí dezembro. O que em 2009... Ou quem também, talvez, às vezes, uma pessoa que em 2019... Positivamente ou tanto faz, assim? Boa pergunta. Acho que tanto faz. A gente leva sempre a gente sempre acha que vai vir positivamente, né? Mas... nunca sabe. Não, então, esse ano eu tive uma depressão esse ano. Por causa do término de um namoro. Olha, já estive nesse lugar. E aí, de repente, nada mais fazia sentido. Afetou meu trabalho, afetou um monte de coisa, assim. Aparência, tipo, tudo, né? tudo. Brilho. Brilho, parece que ela foi embora e levou tudo de bom que eu tinha junto com ela. E aí eu fiquei nessa situação onde me afetou de um jeito que eu me vi nu e tão vulnerável de um jeito que eu nunca tinha. Nunca tinha? Nunca me tinha? enxergado. Quantos anos você tem? Tenho 29 agora. Tá. Eu nunca tinha passado por isso, assim. Até sempre fui um cara muito alegre, todo mundo que me conhece, alegre, samba, luz pra caramba. racional. Então até pessoas buscavam a mim, tô com um problema, aí conselhos, porque eu sou um cara racional. Mas na hora que bate no nosso... Na hora que bate, exatamente. Que é uma perde coisa toda emocional. a razão, toda a inteligência, toda... Eu falei, eu descobri o pior de mim. Ali eu tive que descer no submundo de mim. Descobri, olhar os meus demônios nos olhos, coisas que eu tinha ali que eu nem sabia que eu tinha. Né? E a dor é a casca do conhecimento se quebrando. Então foi nesse momento que meu coração estava ali trocando de pele que eu pude ser tocado por muitas coisas, até ouvir músicas que eu já ouvia e chorar e olhar para elas de outro jeito. Pessoas à minha volta que eu não valorizava tanto, valorizar mais essas pessoas que estavam ali na hora que eu estava mais frágil e que me estenderam a mão. O vídeo do Inova Samba foi isso, eles foram lá fazer uma homenagem para mim sabendo que eu estava então tinha um momento, então mal. Esse vídeo é mais especial do que eu achava, então aí o parceiro que tava lá falou, vou pegar uma coisa no carro, vem comigo. Eu saí pra fora, os caras estavam lá. Gênio. Então acho que tocou meu coração, essas pessoas, tocou esses momentos de fragilidade, onde você enxerga. Eu conheci a Fernanda Young, tive o prazer de... uma grande poeta também, né? Assim, não necessariamente na rima, mas... uma grande escritora, uma pessoa que via o mundo também, né, de uma maneira muito especial. E ela dizia que ela era uma pessoa também que lidava muito com isso. Como a gente vai lidando conforme os anos vão passando e a gente vive nesse meio artístico,
que é uma loucura também, né? E que pode mexer muito com a sua cabeça e tal. E ela dizia que o fundo do poço tem mola. Então, que tipo assim, realmente em algumas depressões valia era você ir até o fundo mesmo. Mas quando você tocasse aquele fundo, era necessário tocar o fundo. Porque pra poder bater na mola, senão você não ia bater na mola. Porque aí a mola te... Porque aí quando você saiu da depressão, como você saiu? Com novas pessoas que você pôde observar, com novos olhares pra uma música. Novos olhares. Ruim, péssimo, não foi. No resumo da ópera, assim, foi, você sentiu, claro, ficou sem comer. Não, enquanto eu vivi aquilo, foi o inferno assim, de Dante. O pesadelo, você vive as trevas, difícil. né? É muito difícil. Você, cada dia é insuportável, existir é insuportável. Fala, não aguento. Acordar, você chega né? a cogitar, falar... É difícil já dormir, você não consegue dormir e sono picado e acorda e o dia não passa. Aí você fala, nossa, o dia não passa nunca. E aí tua noia vai, né? Aí você começa a falar, será que eu tô sentindo o que sentiu o fulano? Que aí alguém que de repente se suicidou? Isso, eu falei, todo mundo pensa, já né? sei o que o Chorão sentiu. Todo mundo pensa, né? Claro, todo mundo pensa. Foi isso. Né? E a importância de falar sobre isso, assim, né? Porque... E nós aqui no nosso papel, sabe? O Brasa, que tá sempre feliz, o Solar, que tá lá sempre no podcast e tal. É isso. E a gente lidando, e eu acho que aí você tava falando da casca, como é que você falou? A dor é a casca do conhecimento se quebrando. É do Khalil Gibran, ele fala isso no livro O Profeta, que é um livro absurdo de... Porque profundo. A vida, aí você vai aprendendo que a vida é você começar a lidar com essas situações. Não é porque você passou também da depressão que passou nunca mais. E a depressão não é, às vezes não é grande nem pequena, ela é um... Como não é todo momento que é de felicidade na nossa vida, também não é todo momento que não é de depressão. Você também tem momentos, picos. E esse momento de depressão revelou muito mais coisa em mim do que na pessoa que estava fora, que causou essa situação. Então, é um autoconhecimento muito grande. Quando você fala olhando os seus demônios no olho mesmo. Então, você reconhece as suas fraquezas. Hoje eu conheço minhas fraquezas, meus demônios de perto, só que só de eu ter consciência deles, isso me ajuda a trabalhar eles na minha mente. Quando eu começo a pensar, opa, olha eles vindo aí. Isso. Sabe? Não deixar chegar onde eu cheguei. Esse amadurecimento. Valorizar até essas qualidades que... Eu tenho autoestima baixa e eu não valorizo uma coisa, não aceito os defeitos e não valorizo as coisas, às vezes, que tem que valorizar. Isso, Bom, mano, nesse ano eu mandei mensagem pra muitas pessoas que eu gostaria de me conectar, que eu gostaria de chamar aqui e tal, e... Bom, eu sempre gostei do seu trabalho, mano, eu sempre senti ali a energia, e aí quando eu mandei a mensagem... Sabe, porque, pô, no dia, mano, conectou, você me respondeu, e aí eu senti que tem essa coisa da valorização... De eu ter mandado aí a mensagem, de eu ter tentado chegar em você. Não, e você mandou rimando ainda, pô. Como que eu não Maravilhoso, mano. Desafiou um MC, como que eu ia deixar aquilo passar? Fiquei provocado, né, mano? Fiquei provocado. Falei, preciso fazer esse convite especial. Tava ouvindo porque quanto mais você vai ouvindo essas coisas de rima, você começa a... É viciante, né? A galera fala assim, eu rimo a todo momento. Eu falo assim, não, tem dias que eu não aguento rimar, eu tô de saco cheio de rimar. Mas se você ficar me provocando e eu entrar na rima, o difícil é parar. Porque parece que liga um botãozinho na cabeça. E aí você fala, caramba, agora eu comecei. Aí você não para mais. Como você lida aí com essas redes sociais, assim? Mano, nessa depressão eu vi que se eu não fosse artista, eu apagava Instagram, eu apagava. Suga, né? E quando você tá vulnerável, triste, aquilo te faz muito mais mal. Porque aí você vê todo mundo feliz, você se sente mal de estar mal. Aí você vê todo mundo ter um namorado, você se sente mal por ter sido rejeitado. Aí você vê o outro tem mais view na música, da sua é uma bosta, tá vendo? Realmente aquele cara que falou que era um bosta tava certo. E aí você também, pra fuxicar coisa da sua ex e ver coisa que depois você quer se matar quando eu vi. Bosta isso, velho. Assim, eu falei, mano do céu, rede social é um veneno. Ao mesmo tempo que você sabe que se você apagar tudo isso, 90% das coisas vão... Você vai ter um dia completamente diferente, totalmente positivo. Assim. Exatamente. Só que aí a gente não apaga. Eu cheguei num ponto onde, por causa de coisa que eu vi na rede social, fiquei tão mal que eu apaguei o meu Instagram e o meu irmão,
que trabalha comigo, mexe também. Cuidava da... Aí eu falei, ó, tudo que precisar postar ou coisa, você passa pra mim, eu escrevo o texto e passo pra você. Mas eu quero dar um tempo no Instagram, porque eu tô vendo que isso tá me fazendo mal. Todas as recaídas que eu tive de crise de ansiedade, de pensar em, sei lá, me matar, foi quando eu abri o Instagram. Muito louco, então... Mesmo, muito parecido comigo, assim. Muito parecido e momentos onde você nem percebe, você tá lá, velho, e você vai entrando dentro daquela tela do ecrã, assim, e aí e se você tira uma foto de você aberta, assim, ó, se eu vou do teu lado e tiro uma... Você tá meio corcunda, tá com os membros todos fechados, assim, saca? Quando o corpo fala, né? O corpo fala. Eu até falo, na música do Centauros eu falei, né, da rede social, eu falei... ninguém imagina por trás da cortina, a angústia me domina, é foda, like vicia mais que cocaína, calma brasa, não deixe que isso te segue, foda-se quem te segue, você faz poesia ou você faz pose, seguidores não querem dizer nada, irmão, Hitler tinha milhões, Jesus só tinha 12, ainda assim ele foi traído. Isso só mostra o quanto a gente tá iludido, quanto nada disso faz sentido, essa multidão semeia a solidão, nossa felicidade depende da opinião de um desconhecido. A rede social nessa depressão foi isso aí, foi uma bala na cabeça. Até tem um outro poema que eu falo do celular e livro, que eu falo essa noite antes de me deitar, abri um livro e desliguei o celular. O celular me traz ansiedade, me deixa preso na sua falsa realidade virtual e eu fico tão noiado que é como se fosse um revólver de segurança pessoal. Precisa estar sempre por perto e calibrado. Mano, então, exato, cara. Né? Precisa estar sempre por perto e carregado, desculpa, né? Calibrado. Estar sempre por perto e carregado, né? O celular você vai dormir, como se fosse um revólver, meu. Aí o livro, por outro lado, aí eu falo, já com o livro na mão, me sinto desabrochar, posso perceber meu ego se desfazer e meu verdadeiro ser, enfim, desabrochar. Posso sentir o agora me possuir e aos poucos assim me conectar com a minha existência multicelular. Então, às vezes a gente... Puta que pariu, gênio, mano, sensacional. Às vezes a gente tá desconectado dessa existência, até a meditação. Eu fui buscar várias coisas nessa depressão, porque eu tava cada vez mais usando o celular. Aquilo tava me trazendo ansiedade, coisas ruins, pensamentos ruins, então desconectar. O exercício, sabe? Pra mim, a fuga pra mim foi o jiu-jitsu. É mesmo? Porque tem muito isso da respiração, né? O jiu-jitsu não é só a luta, né? Tem muito conceito todo e tal. E você tenta... Porque quando eu comecei a fazer o podcast, mano, eu fui entrando mais na rede social. Porque... tem que estar vigiando então, pra não virar um vício. Esse ano pra mim foi de muita ansiedade, mano. Porque aí você bota o programa no ar, aí você fica olhando isso aqui o dia inteiro, aí você fica vendo, mano, quem que foi, quem que não foi. Você fica, velho, e aí realmente vai chegando num lugar que você... Em algum momento a gente vai ter que cuidar da gente, tomar uma decisão muito forte, assim, sabe? Realmente não dá, porque não dá, do jeito que não dá, cara. A ansiedade. Dá. E aí esse teu poema, ele é muito claro no sentido de que... É muito claro o que você sente no seu coração e na sua alma quando você abre o seu celular, quando você fica meia hora no celular, e é muito claro o que você sente na sua alma e no seu coração quando você lê um livro. A diferença é gritante. E o dia que eu fiz esse poema foi tipo... Eu tava tão ansioso, não conseguia dormir, aí você checa o celular. Eu desliguei o celular, parece que desligar o celular... Enquanto ele está ligado, você não desliga. Alguma coisa você não desliga. Nossa, será que alguém... Vou desligar o celular e já dá uma acalmada. Parece que é um sinal, né? Você desligou o celular, parece que teu corpo fala, tá bom. Aí você ainda olha pra ele como se ele tivesse ligado. Às vezes, no começo, você olha, vê se tá piscando mensagem. Essa noia do revólver que eu falei. Precisa estar sempre por perto e carregado. Porque vai que, sei lá, vai o quê? O que vai mudar se eu ficar um dia sem celular? Mas parece que o mundo terminou e você não ficou sabendo, tá ligado? Exatamente. A gente tá com essa sensação. Eu até... Teve uma outra fase da depressão que eu falei, mãe, esconde meu celular. E fiquei uma semana sem celular. Eu tive isso com videogame. Com videogame. Leva essa porra do FIFA leva, porque longe, é um vício nocivo que você sabe que se
Se você tiver ali, você vai usar. Você precisa da ajuda de alguém. E que você tá deixando de fazer. Lugar, e que você tá. favor. Terrível, né, mano? Esconde em algum lugar. É tipo uma abstinência de um viciado. E a mãe, acha o quê quando você fala isso pra mãe? A mãe fica em Não, choque, né? Ela entendeu, Ixi. porque ela viu que tava mal. Mas assim, quando eu desliguei o celular e fui ler o livro nessa ocasião, as primeiras páginas do livro eu não conseguia prestar atenção. Eu percebi que eu li 2 páginas, falei, peraí, o que eu tô lendo? Eu tô pensando em outra coisa, peraí. E aí você percebe que a sua respiração tá acelerada, o coração, você fala, por que eu tô assim, tô ansioso? Já são 2 da manhã e eu tô assim... Às vezes nem respirando você tá. No celular, às vezes você tá rodando, nem respirando você tá, Então, mano. Aí eu voltei as páginas, falei, peraí que eu não entendi nada que tá acontecendo. E aí de repente no meio do livro eu submergi naquele mundo de imaginação. E o livro, ele faz submergir em você, porque você precisa criar as imagens. Ele descreveu uma cadeira, um personagem, você visualiza o olho daquele personagem, coisa. E quando eu vi, eu tava calmo, eu tava olhando pra mim, pra dentro. É poderoso, né, mano? E tava me sentindo naquele momento, sentindo minha respiração, sentindo minha mente limpa. Aí eu levantei e tive essa inspiração do poema. Aí eu falei, tá vendo quantos momentos o celular me tirou de inspiração? Fato. Porque momentos onde eu podia estar quando você tá Presente. Submerso naquele momento presente, você percebe coisas que te levam a sensações que você vai escrever um poema. Então, quando você tá nessa ansiedade, você não vai perceber a poesia do momento. Então, será que a gente tá se limitando? Será que a gente tá... hoje em dia, eu tenho uma coisa muito clara pra mim, assim, nas minhas criações, nas coisas que eu faço, que é o que Dalí faria? O que Salvador Dalí faria? Eu sempre tento colocar se o Salvador Dalí estivesse hoje aqui, hoje, com @Salvador_Dalí, ele ia ter um Instagram, pá. Como ele ia usar tudo isso? Será que ele também ia ser privado de criações? Será que ele tá perdendo genialidades? Eu acho que sim. O meu avô, uma coisa que meu avô, pensamento que ele tinha sobre poesia, ele falou, a poesia, você não é como você vai dar uma cagada e faz uma poesia. Tem poesias que meu avô demorou 20 anos pra fazer. Ele falou, eu não tenho pressa de terminar a minha poesia. Ele não tinha pressa nenhuma, assim. Sensacional. E aí você faz algo que transcende o tempo. Quando você demora pra fazer. A maturidade, deixa aquilo amadurecer, deixa aquilo ir amassar e voltar. Ao seu próprio tempo, Seu próprio tempo. Ao seu próprio Então a falta de pressa do meu avô me faz ver, pô, eu tenho muita pressa às vezes. Aí você joga uma música, é tudo tão descartável. Eu preciso lançar uma música por mês, uma aqui, qual que vai ser a próxima? Uma aqui. Quantas dessas ficam? Quantas dessas, se eu deixasse ela envelhecer na minha gaveta, você não teria que ela não ia virar? Depois, sei lá, pra que tanta pressa? Pra fazer um álbum por ano? Pô, teve ano que eu lancei 2 álbuns. Pra quê? E se eu esperasse... Antigamente a galera às vezes demorava 5 anos pra lançar o álbum mais. E os álbuns que vinham? Os álbuns que... Exatamente. Né? Então, assim, tem essa... Mas tem a urgência dos dias de hoje. E as coisas mudaram também. Às vezes a gente vive um tempo hoje, de se menos você genialidade. fica 5 anos sem lançar álbum, você some. Ah, você viu o Fábio Braza... Quem? Apagou o Instagram, você viu quem? Quem? Fábio Braza? Quem que é esse cara? Porque, assim, eu lancei músicas de 4 meses e o cara acha velho. Eu falei, como? 4 meses? Ah, essa música é antiga, né? Não, mano, 4 meses, mas já é antigo. Claro. Pra essa molecada. Eu lembro lá na Florida Cup, minhas irmãzinhas estavam comigo assistindo o show da Ivete Sangalo. Pô, eu tenho 29 anos. Aí e elas têm quantos aninhos? E elas têm 11. E aí, vendo a Ivete Sangalo, eu falei, vocês gostam da Ivete? Ela, eu não gosto de música velha. Eu falei, caraca, música velha? Ela já tem essa visão da Ivete. A Ivete é tipo a Xuxa pra elas, assim, né? Eu falei, pô, a Ivete era tipo a Anitta, né, do nosso tempo. E hoje as minhas irmãs, tipo, música velha. Perfeito. E se você olhar pra Ivete, não tem nada de velho na Ivete. E ainda que fosse, tipo, é o lance do samba, de quanto mais velho no samba era mais respeitado, mas que o cara construiu aquela caminhada. Olha quantos álbuns ele tem. Hoje tem gente que em uma música ganha de quem tem 10 álbuns. Não, e o velho, como ficou colocado numa coisa que é... Ah, não, é ultrapassado. Não, é velho, é experiente, tem conhecimento. Mas foi a tecnologia que trouxe isso. Porque a tecnologia muda tão rápido que quem não acompanha a tecnologia é ultrapassada. Só que antigamente, nas tribos, a cultura era diferente. A cultura era o velho, era o HD da tribo.
Então, tudo que você quiser saber sobre conhecimento da Era história daquele povo, de como que eu faço tal coisa, era falando com o cara mais velho. Era o Porque ele é o Wikipedia. baú da história, da nossa história, da minha também. Então, E ainda são, mas a gente deixou de ver. Assim, ainda a gente, são. né, o universo. já tá tudo na nuvem aí. Pra que eu vou perguntar pro velho que não sabe nem Aham, mexer no computador? Que merda, né, velho? E aí a gente perde uma oportunidade de novo de se conectar, né? E de ouvir coisas que, conversando com a molecada, você não vai... Conversando aqui entre nós, não vai, mano. Você sabe, tem experiências e tem palavras e tem conceitos que é com uma pessoa mais velha. E posso falar que na minha depressão eu tava mais sensível a essas coisas. Porque nessa depressão você fica mais humano, né? E você entende o sofrimento do outro. Então eu lembro eu no samba conversando com um cara mais velho lá, e o cara dando risada, falando, pô, eu sou viúvo, minha esposa morreu faz 1 ano, e ele lá no samba, e ele contando a história da vida dele. Eu tava por dentro, eu tava cada momento falando, absorvendo nossa, tudo que olha ele o que tava esse falando, cara já né? viveu. E olha, eu vivi tão pouco e ainda tô sofrendo. Que respeito que eu tive por ele depois de ouvir a história dele. Aí eu cheguei em casa, um dia eu não queria subir pro meu apartamento sozinho, enfrentar aquela noite sozinho. Eu fiquei conversando com o porteiro. E aí o porteiro contou a vida dele. Eu já fui também divorciado e sofri isso e aconteceu. E aí eu fiquei ouvindo a história dele. E hoje eu passo e falo com o porteiro, eu olho pra ele diferente. Ele não Você é um... estabeleceu uma conexão ali. Ele é um humano que sofreu, que passou por aquelas coisas. E o respeito que eu tive por ele depois A empatia de ouvir as aumenta, histórias, né? A empatia aumenta, né? Eu hoje em dia olho pra mim, às vezes com 23 anos, 22, e falo, puta que babaca, velho. Não é? Sem empatia, sem ter tido uma depressão pra saber onde é que é o buraco realmente lá embaixo, não sei o quê, sabe? Me achando a última bolacha do pacote, enfim, coisas assim de jovem. Às De vezes leão mais novo. E às vezes o lugar que você tá, eu tava na MTV quando moleque, então muitas Então. vezes, mano, dava pra confundir a coisa ali e achar que você era. Mano, se eu te pedir pra você recitar um trecho de Anjo de Asas Negras, assim, rola? Você precisa de uma Lógico, base? Não, pode ser recitado Pode? também. Anjo das Asas Negras é uma música em homenagem ao A Sabotagem. gente tá falando aí de pessoas que tem uma representatividade e tal, e você é um cara que não esqueceu Sabotagem e mantém, né, Com certeza. vivo. E aí eu chamei a Negra ali, ela canta aí o segundo verso. Quem quiser ouvir nas redes sociais, tá lá, Anjo de Asas Negras. Colírio da Cólera. Então vamos lá. A parte da rima, o refrão, o que é? A parte da rima, isso. Parte da a rima. parte da rima, que você vai, mistura, pega a Bem, música dele. eu pego o flow dele de referência, Gênio, brinco com mano. a frase dele. Aham. Moleque do bom, tinha tanto dom, chamou a atenção da rapaziada, sabote no som, maestro o canão, inspira os irmãos com a sua levada, o branco e o preto unido, resposta que cala os ridículos, o rap é compromisso, nós somos seus discípulos, pique Clementina de Jesus, repentina luz, quebrou tabus, prêmio Rutus, 2 filmes no currículo, Carandiru e o invasor com Paulo Miklos, Brooklyn Sul, seus versos são versículos, bélicos, bíblicos, maquiavélicos, tesouros líricos, Abrate Sésamo, o alvo do século, um símbolo, um príncipe do ébano, um Black Pegasus, um ídolo, sabotagem, uma homenagem é o mínimo, segue vivo nos corações daqueles que sabem que seus raps são bem mais que clássicos, são orações e quando cantamos, expressamos nossa fé devota, se eles têm Tupac, a gente tem Sabota, aê, se liga na fita, danados otários estão maquinados no morro, as armas de fogo calaram o mano que fazia o rap mais louco e nosso mestre foi cantar pra Deus, e aqui de baixo a gente canta os hinos de Mauro Mateus. Oh, man, onde quer que você esteja, quero que tenha certeza, será pra nós um anjo de asas negras, um anjo de asas negras. Salve Sabota. Muito bom. Você sabe Da que eu hora. tive a honra de conhecer ele Nossa, pessoalmente, e aí, mano. Eu que era um da hora. estagiário, trabalhava na Band, num programa do Mion chamado Descontrole. Que Eu irado. operava TP lá, Eu enfim. lembro desse programa. Descontrole. E aí, cara, um Caraca. dia teve o dia que a gente recebeu o Rap Nacional. E, cara, era muitos anos atrás, isso era 2002. Aí o Rap Nacional ainda era muito difícil, realmente, deles conseguirem um espaço e tal. Mas a nossa produção era bem a molecada, ligeira, das quebradas, que pegava os CDs novos da galera e tal. Então, assim, a gente sabia muito bem essa cena toda que tava acontecendo. Então, nesse dia foi o Elião, enfim, várias Irado. situações ali no dia, todo mundo meio tenso, porque os caras ainda eram naquela época que eles eram mais fechados, sabe? Assim, Muitos não gostavam de ir na TV. Isso, porque e também ficavam com olhavam- medo da chacota, E sei eles lá. olhavam o Mion também de um jeito meio, esse cara vai tirar sarro da gente, esse cara não sei o quê, sabe? Então teve todo um clima.
E o Sabotagem eu nunca vou esquecer. De todos os artistas do tempo todo que eu trabalhei lá, pouquíssimos foram até o TP. Eu acho que, cara, nenhum foi até o TP pra me cumprimentar. Você tá vendo? Uma Sabota vivência. foi, mano. Sabota foi, me cumprimentou, nunca vou esquecer. Foi o cara mais gente boa Que da da hora. época toda ali. Como ele era, cara. É incrível como Que ele da era hora gente boa. ouvir Por isso que isso as aí. pessoas gostam tanto dele. Porque ele tinha uma coisa assim, mano. E a música, e Uma o talento luz, dele. é, Né? uma luz repentina. Faz falta. Brasa, Irado, obrigado, prazerzaço. muito bom. Isso aqui é um registro eterno de conversas e pensamentos. Né? Daqui 10 anos, no futuro, a gente se reencontra, a gente Quando grava nós estivermos outra, ultrapassados e velhos. e aí a gente vê o que a gente quer mudar no nosso passado. É isso, Certo? fechou, boa. Obrigado. Sensacional. Valeu a todo mundo que ficou aí até agora. Isso foi um programa muito especial. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço. Obrigado, Brasa. Valeu o convite. Valeu, irmão. muito @, bom. Fábio Brasa. Com 2 Es. E o seu ZZA. canal no YouTube que tem tudo ali, mano. Música, Exatamente, clipe, tá tem tudo tudo. lá. Tá tudo lá. Todas as plataformas digitais, tá tudo lá. Entrem que vocês vão gostar. Falou, tchau.